Vamos ver um pouquinho agora sobre objeções. Quais os tipos de objeções mais conhecidas no mercado ou mais presentes no mercado e como que eu posso vencer essas objeções? Qual a melhor forma de vencer essas objeções? Você já ouviu falar que a venda ela começa no não? Muitas pessoas dizem isso, mas nem sempre explicam como isso funciona. Na verdade, ela começa no não, porque quando o cliente apresenta uma objeção e você consegue vencer essa objeção, então você já está um passo à frente, você está praticamente conseguindo convencê-lo, vencendo sua objeção. Se a objeção era a única coisa que estava impedindo o cliente de comprar com você e você consegue vencer essa objeção, então a partir daquele momento que você vence essa objeção, você já está no processo de convencimento. Bom, os tipos de objeções mais presentes no mercado eu vou apresentar aqui como nós podemos vencê-la. E nós não vencemos objeções concordando com o cliente apenas ou ficando calado. Nós vencemos objeções dando as respostas certas ou até mesmo fazendo perguntas. As principais estratégias para se vencer uma objeção são a estratégia da compensação, a estratégia da resposta com a pergunta, a estratégia do método boomerang, a estratégia da demonstração do produto, do uso experimental, método do caso e, por último, a antecipação. Eu vou citar essas 7 aqui estratégias e nós vamos entender um pouquinho aí, aprimorar nosso conhecimento em como vencer algumas objeções. Vamos lá. Primeiro, as objeções elas devem ser vistas como uma maneira do cliente declarar melhor suas necessidades e expectativas. Indicar o caminho para a conclusão da venda, porque, aliás, elas indicam, né, o caminho para a conclusão da venda, porque mostram o que falta para fechar o negócio. Então é aquilo que eu falei. O não é o momento que a venda inicia, porque ele está mostrando o caminho pelo qual, se você vencer aquele obstáculo, você provavelmente vai conseguir fechar aquele negócio. Só que é importante você saber conviver e tirar proveito no momento que elas aparecem. Alguns vendedores eles travam completamente na objeção. Alguns vendedores eles olham para a objeção como se fosse um bicho ali de 7 cabeças e não conseguem vencer aquela objeção. Isso é um grande problema, porque se ele age dessa forma, é sinal que ele não está completamente preparado ou até mesmo ele não está agindo profissionalmente na área de vendas. Para se tornar um profissional de vendas, é preciso vencer objeções. Vamos lá para a primeira objeção, que é a estratégia da compensação. Como que eu posso vencer uma objeção com a estratégia da compensação? A regrinha é o seguinte: a utilização da palavra positiva sim, mas não tirar a razão do cliente. A introdução do mas apresenta uma argumentação verdadeira e compensa a objeção. Olha só que interessante. Imagine que esse vendedor ele fez a sondagem correta, ele conseguiu identificar que esse cliente vai comprar um tecido em determinada loja, né, na loja que ele trabalha, para poder fabricar uniforme para sua empresa. E esse cliente chega e fala, pega ali no tecido que ele estava procurando, né? Procura aquele tecido, encontra o tecido, só que ele faz uma afirmação, fala assim, nossa, mas esse tecido aqui é muito grosso. Por ele ter achado aquele tecido grosso. Qual é a forma errada de agir? Alguns vendedores não vão saber dar uma resposta correta e nesse momento ele vai simplesmente concordar com o cliente. E vai falar com o cliente, realmente esse tecido é muito grosso. E talvez esse aí não seja o melhor caminho, na verdade esse aí não é o melhor caminho. O melhor caminho é você vencer a objeção com uma estratégia simples, que eu vou dar aqui agora. A resposta correta seria sim, mas se a senhora quer resistência, o tecido terá que ser mais encorpado que os normais. Olha só que interessante. Na sondagem eu identifiquei para aquela pessoa aquele tecido, o que ela procura, qual a funcionalidade daquele tecido para ela, qual o objetivo que ela quer alcançar com aquele tecido. E foi identificado que ela quer fabricar um uniforme. Bom, se ela quer fabricar um uniforme, ela precisa de resistência, porque ninguém vai querer fabricar um uniforme para uma empresa para ficar trocando de mês a mês ou semana a semana, não é verdade? Então, se ela quer resistência e ela argumentar que aquele tecido está grosso, então eu consigo trabalhar essa resposta aqui dessa forma para convencê-lo. Sim, realmente, ele é mais grosso. Mas, se a senhora procura resistência, ou seja, se é para o uniforme e o uniforme precisa ser mais resistente, o tecido ele precisa ser mais encorpado que os demais. Se eu não fizer isso, eu vou apenas concordar com o cliente, nisso eu vou perder a venda, nisso eu não vou conseguir vencer ali aquela etapa e vou acabar não vencendo essa objeção, em consequência, não vou conseguir prosseguir ali com a venda. Então, estratégia da compensação é uma delas. Vamos para a segunda estratégia para poder vencer objeções, que é a estratégia da resposta com uma pergunta. Ao invés de eu dar uma resposta, eu faço outra pergunta. É a utilização de um argumento em forma de pergunta que desperta vantagem de superação para aquela objeção. Por exemplo, trabalho com treinamento empresarial, né, treinamentos corporativos,
E a pessoa chega para me oferecer, um vendedor de jornais, por exemplo, chega para me oferecer um anúncio de determinado jornal, de determinada região. E o meu foco é atingir um empresário, é atingir o líder ali daquela empresa, o gerente daquela empresa, de modo que eu desperte nele a necessidade de treinar sua equipe, correto? Então, quando eu recebo, né, a abordagem daquele vendedor de jornais e ele me informa que está me anunciando, né, por apenas, por exemplo, X, né, de valor, e é um valor elevado, e eu falo assim, poxa, mas a tiragem do seu jornal não é tão grande. O que aconteceu nesse caso? A tiragem dele é pequena, entendeu? E o valor um pouquinho mais alto. Então, vou dar um exemplo aqui, simular um exemplo. Vamos supor que ele me cobra aí R$ 500 para poder distribuir somente 1.000 jornais ali na região. Tá? Não é um valor alto demais, mas também não é um valor muito baixo para uma tiragem de apenas 1.000 jornais. E eu questiono, assim, nossa, mas a tiragem do seu jornal não é tão grande quanto eu pensava, né? Faço essa conclusão. Qual que é a forma errada de responder esse cliente? É tentar dar a resposta mesmo. É falar com ele assim, não, mas é porque nós estamos começando agora. Não, é porque o jornal nessa região aqui, ele só distribui essa quantidade. Não, no futuro nós vamos ter uma tiragem maior. Está errado, não está certo. Eu preciso, na verdade, de vencer essa objeção. Eu não venço essa objeção com esse tipo de resposta. Como então que eu vou vencer essa objeção? A forma correta de vencer essa objeção, ou uma das estratégias corretas, é você pode fazer uma pergunta para esse cliente. Então, por exemplo, o que interessa mais ao senhor no caso de um jornal dirigido a um público-alvo? Isso tudo, gente, depende da sondagem que foi feita anteriormente. Por isso que é importante o vendedor fazer uma boa sondagem. Porque se a sondagem for mal feita, ele não vai conseguir identificar o motivo dessas objeções e como vencê-las, entendeu? Então, na sondagem, identificou que eu preciso de um jornal para cair na mão ali de um chefe, de um líder, para chegar até ele. Então, ele pode argumentar dessa forma. O que interessa mais ao senhor no caso de um jornal dirigido ao público-alvo segmentado? Olha que interessante. No caso de dirigir ao no caso de um jornal dirigido ao público-alvo segmentado, está indo de encontro à necessidade que eu tenho, que foi identificada lá atrás na sondagem. E então, se diz a quantidade de exemplares ou a qualificação do público que recebe. Então, vamos fazer a pergunta completa. O que interessa mais ao senhor no caso de um jornal dirigido a um público-alvo segmentado? A quantidade de exemplares ou a qualificação do público que a recebe? Que o recebe? Essa é a contestação do vendedor. Que resposta do cliente vai dar? Não tem como ele fugir disso. Ele vai concordar com o vendedor, realmente, eu preciso atingir a qualidade, é um público segmentado. Então isso justifica ali aquela tiragem, justifica ali até mesmo o valor, e dessa forma eu consigo superar essa objeção. Vamos para a próxima estratégia para vencer a objeção, que é a conversão ou método boomerang. O que é isso? É converter uma objeção numa razão de compra. Então aquela objeção ali daquele cliente vai se tornar, na verdade, uma razão de compra e não mais uma objeção. Vamos supor que eu preciso comprar uma TV de LCD aí, ou de LED para o meu filho e ele tem lá 4 anos de idade e ele quer assistir somente os desenhos infantis. Chego na empresa, na loja, e argumento com o vendedor. Faço esse pedido para o vendedor. Eu queria uma televisão aí, pode ser uma televisão mais simples que você tiver, pode ser uma televisão que até saiu fora de linha, que está fora de linha, na verdade, né? Porque é apenas para o meu filho para ele poder assistir seus desenhos animados. Então o vendedor chega para mim com uma televisão de última geração, tá? Com recursos 3D, Smart TV e por aí vai. Eu pego imediatamente, percebendo isso, eu questiono esse vendedor. Eu falo assim, nossa, mas esse equipamento é sofisticado demais para mim. É sofisticado demais para nós. Então, o vendedor, sabendo da minha necessidade, identificando na sondagem que eu preciso, ele contra-argumenta e diz, por isso o senhor deve adquirir um equipamento mais simples, ficará obsoleto em pouco tempo. A argumentação do vendedor. Argumentação baseada em quê? Se ele na sondagem identificou que aquela TV é para uma criança de 4 anos, ele pode trabalhar essa objeção da seguinte forma, olha, e é por isso que eu estou trazendo esse equipamento um pouco mais sofisticado, porque imagina, você ter que ficar adquirindo DVDs ou Blu-rays, ou mesmo ficar esperando na TV lá a cabo, uma programação que se adeque àquilo que seu filho está querendo. Com essa Smart TV você consegue estar conectado na internet, você consegue fazer pesquisas pelo YouTube e ali você encontrar a programação que você quiser imediatamente, suprindo essa necessidade e tirando um pouquinho aí da dor de cabeça, às vezes, de uma madrugada, seu filho querer assistir alguma coisa ou ele está estressado com alguma coisa, não está conseguindo dormir e de repente você quer achar alguma coisa ali para acalmar.
Então, dessa forma, evita que você fique adquirindo uma quantidade de DVDs ou Blu-rays e evita também que você fique dependendo de uma TV a cabo. Você pode já levar essa TV, conectar na internet e iniciar, aliás, e já deixar com seu filho para poder assistir o que ele bem quiser. Então, a conversão em método bumerangue, qual é a estratégia? Eu converto aquela objeção numa razão de compra. Então, isso faz com que eu vença aquela objeção e ganhe aquele cliente. E convença aquele cliente. Tá? Qual que é o próximo tipo de objeção e como vencê-la? Na verdade, a próxima estratégia para vencer a objeção é a demonstração do produto. O que é isso? Eu demonstro aquele produto, permito o meu cliente testar aquele produto para provar e esclarecer que a objeção não se aplica, ou seja, não há motivo para desconfiar. Então, o que acontece? Em muitos casos, se for possível, uma prestação de serviço, um software, alguma coisa nesse sentido, até mesmo um treinamento, ou um produto que você trabalha, ou serviço, você puder demonstrar para ele, de modo que ele consiga entender que aquele produto tem uma qualidade, que não se aplica a certas objeções, a demonstração do produto é uma excelente ferramenta para você quebrar objeções que nem sempre vão aparecer para você, porque nem sempre o cliente vai dizer para você que tipo de objeção ali que ele tem em mente, mas a demonstração pode vencer aquela objeção. Próxima estratégia é o uso experimental, ou seja, oferecer garantia, propor teste ou deixar o produto em comprovação para remover possíveis desconfianças quanto ao que está sendo oferecido. Veja bem, quando você oferece o uso experimental, se você puder fazer isso, geralmente empresas aí que trabalham com licença de software oferecem 30 dias, 60 dias, 90 dias, algumas outras empresas também, eu conheço até lojas de roupa que... Lojas de roupa não, desculpa. Conheço até lojas de... não, deu branco aqui. Eu conheço até lojas que trabalham com portáteis, né, de eletrodomésticos, ou até mesmo coisas pequenas aí para casa, que às vezes deixa a pessoa conhecer um pouquinho, experimentar. Tá? Claro que são lojas um pouco mais conceituadas, né, com valores mais agregados, eles podem fazer isso, mas se o seu produto ou o seu serviço puder utilizar do uso experimental, isso aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Aliás, no seu negócio. Também na sua vida, né? Porque se você obter resultado aí para o seu negócio. Porque o uso experimental, ele quebra vários tipos de objeções e ele traz um resultado fantástico, porque a pessoa passa a gostar ali da sua prestação de serviço, passa a gostar do seu produto, se ele gostar realmente, se o seu produto ou se a sua prestação de serviço realmente for boa. Existe uma diferença muito grande. Às vezes a gente está tentando vender para o cliente, só que na verdade nós precisamos fazer o cliente comprar. E quando você oferece o uso experimental para ele, você está fazendo ele comprar. Vários produtos estão adotando essa técnica, tá? Para vencer objeções, onde eles estão dando garantias. Não necessariamente que a pessoa vai levar gratuitamente para casa, ela pode às vezes levar adquirindo aquele produto com um determinado valor e garantindo para ela uma devolução do dinheiro dela caso ela não fique satisfeita. Isso é uma estratégia de uso experimental e isso pode fazer com que você aumente aí suas vendas vencendo esse tipo, colocando esse tipo de estratégia, se você puder, no seu negócio, que você vai conseguir vencer objeções sim, através do uso experimental, e você vai conseguir deixar seu cliente um pouco dependente do seu produto ou do seu serviço. Próxima estratégia para vencer uma objeção é o método do caso. É uma estratégia que a gente responde a objeção expondo o caso de outro cliente que adquiriu o produto e teve bons resultados. Eu sempre falo para a equipe de vendas que é interessantíssimo você estar focado. Aliás, é essencial você estar focado. Não adianta a pessoa, por exemplo, trabalha com prestação de serviço, vende seu serviço na rua, é um vendedor externo e sair pipocando em vários tipos de negócio. Não adianta isso, é melhor segmentar o seu negócio. Então, se sua prestação de serviço pode ser vendida para vários tipos de negócio e de repente você quer atacar uma rede de drogarias, ataque as drogarias. Tá? Porque aí uma drogaria passa a ser referência para outra e você começa a utilizar esse método do caso. Falando o seguinte, olha, meu amigo, fulano de tal da drogaria tal adquiriu, já está em treinamento, já está utilizando nosso produto ou serviço, está gostando, pode entrar em contato e confirmar. Isso é um método do caso, ou seja, eu conto um caso, eu falo sobre outros clientes, principalmente dali daquela região, ou principalmente que seja um pouco familiar ali para aquele cliente que você está atingindo, nem seja a marca da empresa, seja o nome da empresa, seja a pessoa que trabalha dentro da empresa, mas isso vai reforçar muito a sua argumentação de vendas e vai fazer você vencer essa objeção aí através dessa estratégia, método do caso. Às vezes o cliente está em dúvida, sem saber o que necessariamente, aliás, desculpa, às vezes o cliente está em dúvida, sem saber se ele vai levar seu produto ou serviço. Mas se você conta um caso, dizendo, olha, fulano de tal
comprou conosco aqui, teve um excelente resultado. Isso vai ajudar e vai reforçar a venda ali para aquele cliente daquele produto ou serviço que você trabalha, ok? E, por último, a técnica da antecipação. Essa técnica para superar e antecipar as objeções, tá? Lembre-se que muitas vezes as oposições são como uma dor de cabeça. Caso apareça com frequência, analise como poderá rever e melhorar justificativas para os processos de vendas. Veja bem, a técnica de antecipação ela é bem simples. É quando eu percebo do meu cliente uma certa objeção, eu percebo. Ele não falou para mim ainda, eu percebi. E eu antecipo para vencer aquela objeção. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez eu fui gerente de uma loja de eletrodoméstico e aconteceu um caso nessa empresa, muito tempo atrás, eu acredito que tem o quê? 10 anos atrás, isso, 10 anos atrás, mais ou menos 12 anos atrás, 10 a 12 anos atrás, e aconteceu que um cliente estava olhando uma geladeira side by side. Para quem não sabe, geladeira side by side é aquela geladeira de duas portas, ela é maior que as outras, tá? E ele estava com uma objeção aparente quando o meu vendedor saiu de perto dele, né? E isso é interessante se você trabalha numa loja, trabalhe em equipe aí com os outros vendedores. E principalmente quando esse vendedor sai de cena ali de frente para o cliente costuma fazer alguns comentários com a pessoa com que ele está acompanhando ali naquele momento. E se os outros vendedores trabalham como time, eles podem ficar observando esses comportamentos e ajudar seu vendedor na venda. Eu vou explicar aqui como, que foi exatamente como aconteceu. Então o que aconteceu? O cliente estava ali com a sua esposa, olhando uma geladeira side by side, e por um momento ele mediu a geladeira com as mãos na hora que o vendedor tinha saído. Eu percebendo aquilo, eu vi que ele estava preocupado com o tamanho daquela geladeira, correto? Daquele refrigerador, né? E eu fui até o vendedor tinha ido buscar o orçamento para ele que ele pediu para imprimir, e falei com aquele vendedor, olha, o cliente está com dúvida em relação ao tamanho. Eu vou chegar perto de você, você me chama na negociação e nós vamos trabalhar aí, porque tem uma objeção em mente, de repente é o que está impedindo a venda. Cheguei até eles e o vendedor me chamou, né? E conversando com esse cliente, a primeira coisa que eu falei com o cliente, olha, não leva geladeira ainda não. Né? Na verdade, não com essas palavras, mas eu quis deixar entender isso. Você sabe se a geladeira vai passar na porta da sua casa? E o cliente, imediatamente, ele se atinou e falou assim, eu ativei um gatilho na mente dele que estava preocupado. Ele falou, nossa, é mesmo, eu estava preocupado exatamente com o tamanho, eu não sei se vai passar, você pensou exatamente o que eu pensei aqui. Ou seja, foi percebido antes, eu antecipei a objeção dele. Ele ia simplesmente pegar o orçamento e ir embora, ele ia medir a porta ali, provavelmente sabe-se lá se ele ia voltar até a loja para poder comprar. Ele poderia estar comprando em outra loja. Então, para não correr esse risco, o que nós fizemos? Antecipamos. Então eu falei para ele, lá eu podia fazer isso, tá? Em outras lojas aí geralmente não se pode fazer isso, mas lá eu podia fazer isso. Eu tinha geladeiras no estoque desse mesmo modelo, desse mesmo tamanho, né? A side by side mesmo que ele tanto procurava. E eu falei com ele, olha, faz o seguinte, leva a geladeira, tá? Pode passar seu cartão de crédito ali, já tinha sido identificado que ele ia passar por cartão de crédito. Caso ela não passe, eu estorno imediatamente o seu cartão e volto com a geladeira imediatamente. Eu tenho ela aqui em estoque, eu peço uma pessoa aqui para levar para você agora, nesse minuto. Ele então aceitou aquele desafio, aceitou aquela proposta, a geladeira foi até a casa dele e não passou na porta. E sinceramente, eu sabia que não ia passar. Só que eu não posso falar com o cliente, não vai passar na porta. Não adianta você levar ela agora. A gente não faz isso. Eu vou perder a venda se eu fizer isso, não é verdade? Então, o que eu fiz? Eu induzi o cliente a levar aquele produto, dando essa garantia para ele. Se não passar, eu volto com a geladeira. Chegou lá, não passou. Moral da história, o que aconteceu? O cliente queria a geladeira lá dentro, custe o que custar. Porque a geladeira já estava na porta da casa dele. Faltava apenas um passo para poder entrar. Não sei se ele ia quebrar a parede, não sei se ele ia tirar a porta, o que ele ia fazer. Mas ela não passava ali na porta, então o que nós fizemos? Acionamos a assistência técnica da geladeira, onde enviou ali um técnico ali de moto ali rapidinho, ele desmontou a geladeira, as portas da geladeira, que era o que estava travando ali a entrada, entrou com a geladeira lá dentro e montou de novo, porque o técnico podia fazer isso sem perder a garantia daquela geladeira, entendeu? Então o cliente, ele já estava com o produto lá na frente dele, ele não ia querer voltar com o produto, ele ia tentar um método para poder entrar com a geladeira, então antecipei, a objeção foi vencida, tá? Bom, pessoal, essas são só algumas dicas, né, sobre 7 estratégias aí para vencer objeções. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em se inscrever, compartilhe também, tá? Compartilhe com outro vendedor, com um amigo aí que você quer dar essa dica para ele, como que ele pode vencer objeções. É um vídeo bem curtinho, bem simples, mas de um valor agregado muito grande. Né? Procure estudar novamente essas 7 estratégias para vencer a objeção e eu tenho certeza que vai melhorar suas vendas. Bom, pessoal, um grande abraço e até a próxima.